ABCZ News no ar, e na edição de hoje você acompanha um balanço dos trabalhos do programa Integra Zebu. Nós fizemos a recuperação da pastagem plantando o milho e plantando o braquiarão, e foi um sucesso muito grande. No estado de Goiás, a expectativa de criadores com os resultados do programa. A expectativa é muito grande para que possa melhorar, a nossa produção aqui. E ao vivo o especialista fala sobre o ganho de qualidade do rebanho com a pastagem bem manejada. É agora, no ABCZ News. ABCZ News. O Integra Zebu, programa da ABCZ voltado para a recuperação de pastagens, apresenta excelentes resultados. Fazendas que antes estavam totalmente degradadas tornaram-se altamente produtivas. Os produtores diminuíram custos e não falta mais alimento de qualidade para o gado, inclusive no período da seca. A colheitadeira não descansa na propriedade. É hora da colheita do milho para a produção de silagem para o gado. O programa Integra Zebu da ABCZ transformou a fazenda Maria Elma, do produtor Arnaldo Marajó. Antes, todos os pastos estavam como este, totalmente degradado, com presença de pragas e plantas daninhas, ocasionando baixa fertilidade da terra. Seu Arnaldo não tinha pasto para o rebanho e precisava arrendar terra para mantê-lo. Quando eu coloquei o gado, ela comeu o capim que tinha pouco. Então eu fui preciso, atrás dos vizinhos, alugar pasto para manter o gado, porque senão perdia a perca, era muito grande. Eu não queria vender o gado, então o meio foi alugar pastagem dos vizinhos próximos. Hoje, além dela se manter, ela sustenta outra fazenda que eu tenho em Uberaba. Através do Integra Zebu, o produtor implantou o sistema de integração lavoura-pecuária e a propriedade tornou-se autossustentável, com pastagem suficiente para todo o rebanho, inclusive no período da seca. No ano passado, foram colhidas 300 toneladas de milho. Neste ano deverão ser 500 toneladas. Vai ter silagem para todo o rebanho de corte desta fazenda e ainda para o rebanho de leite, em outra fazenda de seu Arnaldo. Quando eu comprei, coloquei um gado aqui, umas 100 vacas, e ela não aguentou. Aí eu vi a necessidade de começar a pensar em formar pastagem. Com o programa Integra Zebu pela ABCZ, eu fui convidado a participar o ano passado desse programa. E nós fizemos a recuperação da pastagem plantando o milho e plantando o braquiarão. E foi um sucesso muito grande. Hoje essa fazenda, embora não esteja totalmente formada, ela está mantendo 200 vacas, que está me dando uma média de 150 bezerros por ano. Então ela está sendo produtiva ultimamente. E nós estamos, cada ano que passa, formando uma parte. Aproveitamos a parte da lavoura e fazemos o silo, que recupera a pastagem e dá condições de manutenção do gado. Ela está sustentando uma outra fazenda que eu tenho próxima de Uberaba, que mexe com leite. Então o silo da outra fazenda sai totalmente dessa fazenda. Então estamos satisfeitos com o programa. A recuperação das pastagens da fazenda Maria Elma, que tem aproximadamente 200 hectares, começou a partir das visitas dos técnicos da Emater, Epamig e Embrapa, parceiros da ABCZ no desenvolvimento do programa Integra Zebu. Após análise, correção e adubação adequadas do solo, começou a transformação das pastagens. Com o plantio consorciado de milho e capim braquiária, o produtor diminuiu custos e não falta mais alimento de qualidade para o gado. Nós sabemos que 70% do custo de produção na questão de criações são alimentação. E o produto mais barato que nós temos é a pastagem. Então, por isso, nós precisamos recuperar essas pastagens e viabilizar através do programa Integra Zebu. Este extensionista da Emater Minas, que também acompanha seu Arnaldo Marajó, diz que a pastagem tem que ser tratada como uma lavoura, que vai alimentar o gado. O produtor, ele planta a pastagem e não faz esses cuidados como se fosse uma lavoura. Ele vai lá, ara, gradeia, joga semente e deixa crescer e põe o gado. Então essa pastagem, com o tempo, ela vai exaurindo o solo, tirando os nutrientes. Sempre o solo tem algum nutriente. Vai exaurindo o nutriente e essa planta não vai desenvolvendo. Aí começa a ficar um pasto degradado. É um pasto que você põe
um pasto adubado que você pode pôr de 3 a 4 cabeças, né? De unidade animal, que a unidade animal é entre 400 e 450 quilos. Você pode pôr de 3 a 4 cabeças por hectare. Você vai colocar uma cabeça, meia cabeça por hectare num pasto que não foi bem adubado, não foi bem plantado. Então o produtor tem que ver que a pastagem é uma lavoura. É uma lavoura. É uma lavoura, quem vai comer é o gado. Né? Não é produção de grão, é o gado. E o gado vai responder em quê? Em produção de carne ou produção de leite. O programa também surpreendeu o filho de seu Arnaldo, braço direito dele na propriedade. Eu cresci vendo meu pai cuidando da fazenda e acompanhando as coisas boas e as dificuldades também da fazenda. E quando a gente teve acesso a esse programa, em que a gente sempre ouve falar, mas aplicar foi um pouco diferente, a gente teve uma oportunidade, agradecimento a todas as entidades que nos proporcionaram esse acesso, desde o levantamento das necessidades do solo, porque uma fazenda, como ela está degradada, ela está degradada. E a gente, como é que eu corrijo? E fica tentando fazer coisas paulatinas e não funciona. E o que funcionou foi a hora que a gente teve acesso ao acompanhamento, que foi o tempo todo dos meninos e do pessoal vindo aqui, e fez o levantamento da necessidade do solo, da fazenda, e conseguiu transformar isso aqui realmente numa fazenda que tinha perda de gado por deficiência de pastagem, dificuldade de qualidade. E não, hoje a gente está assim, com gado gordo, a gente está na seca, nós passamos a seca inteira com esse benefício. Além de reformar pasto, a gente ainda teve o silo. Lançado em 2021, o Integra Zebu está presente em 4 estados da federação: Minas, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Recentemente, a ABCZ assinou convênio com o Banco do Brasil para a destinação de mais recursos para o programa, possibilitando a expansão para outros estados e regiões do país. É a ABCZ garantindo melhoria de vida a pequenos e médios produtores, através de uma pecuária cada vez mais produtiva, rentável e sustentável. É interessante comentar que o Integra Zebu é uma metodologia pronta. Então isso que difere de todos os outros sistemas de produção. O principal objetivo disso, não só a recuperação da pastagem, mas mudar a cultura do produtor. Uma cultura de subsistência, de tudo, mas para trazer uma fartura a essa propriedade. E para a gente falar mais sobre o Integra Zebu, aqui com a gente no estúdio, o coordenador do programa, o João Gilberto Bento, e o Fernando Oliveira Franco, que é chefe regional da EPAMIG, que é importante parceira dentro desse programa. Muito boa noite, obrigado pela presença de vocês. Boa noite, João, bem-vindo. Boa noite, César. Prazer estar aqui com o Fernando, nosso parceiro, companheiro aí do programa. Muito obrigado pela presença de vocês. João, o programa já encaminha aí para 1 ano e já é um sucesso, né? Inclusive despertou o interesse da comunidade internacional, foi apresentado por você durante a COP26, um importante evento de sustentabilidade que mostra projetos desenvolvidos no mundo inteiro, voltados para a sustentabilidade. A pecuária tem um papel importante nisso e a gente sabe que o balanço já é positivo desse período que o projeto está acontecendo, né? Perfeito. Na verdade, assim, nós dividimos o programa em fases, né? Nós terminamos a primeira fase, que normalmente é 1 ano. A gente usa como referência o ano agrícola. Então o programa, vamos dizer, começa lá no mês de junho, que é a preparação para o plantio, e vai até junho do ano seguinte, que é depois que fez a colheita, levanta os resultados. Então já fizemos a fase 1, que foi aqui no Triângulo Mineiro, e depois já entramos na fase 2 do programa. Né? Já estamos agora caminhando para o final da fase 2. Na verdade, já estamos assim, terminando o 2º ano do programa, que é na região do Alto Paranaíba e já envolvendo aí 3 estados da federação, além de Minas, que é Mato Grosso, Goiás e Tocantins. E chamou muita atenção o fato de um programa tão novo, né, já ter tido um destaque tão importante, já estar tendo um destaque tão importante, inclusive com o apoio de grandes organizações do setor e ter participado na COP26. E eu reputo isso ao fato de ele ter um modelo novo. O modus operandi dele é muito interessante, é muito bem pensado, é muito bem desenhado, né, com a congregação aí de várias instituições, público, privado, né, o exercício. O Integra Zebu além de tudo, um grande exercício de relacionamento
entre instituições e tem dado um resultado excelente, principalmente com o apoio aí da Epamig, né, que é um parceiro importante, além da Embrapa, da Emater, que são os parceiros institucionais. Então, de fato, o programa tem tido um resultado muito bom, reconhecido, e a perspectiva de continuar crescendo rapidamente. Fernando, como a Epamig tem participado diretamente, para a gente relembrar os nossos criadores que estão nos assistindo aqui? A Epamig, ela participa desde a concepção, né, da ideia que a BCZ propôs juntamente com a Emater. Até inicialmente eu brinco que nós chamávamos, né, João, de Projeto Integra Zebu. E o João falou muito bem agora que é um programa. E por que já o primeiro sucesso, né? Nós saímos de um projeto para uma ação muito maior do que uma ação específica de transferência de tecnologia e pesquisa. Nós hoje, no programa Integra Zebu, nós contemplamos, primeiro, a relação entre instituições públicas e privadas, que o João exaltou. Essa relação possibilita, né, e está possibilitando a cada ano, nós aumentarmos a abrangência do programa e, com isso, atendermos mais produtores e colhermos mais dados de pesquisa. Eu digo que o nosso programa ele é pautado em 4 tripés. O primeiro é parcerias, né? Primeiro que nós trabalhamos na fazenda do produtor, então ele tem que ser um parceiro nosso. O primeiro tripé é parcerias. O segundo tripé é transferência de tecnologia. O terceiro, assistência técnica e extensão rural. E o quarto tripé é pesquisa. Então, esses fatores, a Epamig atribui a esses fatores o sucesso do programa Integra Zebu. Então, nós participamos da concepção dessa ideia, dessa evolução, né, de um projeto para um programa e trabalhamos diretamente na coleta de dados nas unidades de referência técnica. Temos as unidades de referência técnicas e as unidades demonstrativas. Então, nós coletamos dados nas propriedades desses produtores, que nós chamamos de unidades de referência técnica, e é onde nós oportunamos, né, otimizamos um trabalho que está sendo feito para demonstração e nós fazemos coletas de dados e dados que são aplicados. Aquele produtor ele vira uma vitrine e ele é realmente a apresentação de um resultado favorável de uma pesquisa aplicada, bem feita e desenvolvida a 4 mãos, com os parceiros públicos e os parceiros privados. Vocês estão dentro das propriedades, né? E acompanha bem de perto o desenvolvimento desse programa. Qual que é a análise que você faz, como tem sido a receptividade e a surpresa dos criadores que têm colocado em prática o Integra Zebu? Nós tivemos gratas surpresas até o momento. Todas elas, é óbvio que houve muito trabalho, mas os frutos que nós colhemos foram fantásticos. Nós tivemos propriedades que o produtor ele nunca havia plantado uma sementinha de milho sequer. Nós conseguimos, né, colocar a concepção do Integra Zebu na mente do produtor. Ele buscou recursos para, depois dessa ideia estar implantada, depois que ele implantou os 5 hectares, né, da proposta do projeto piloto, ele buscou recursos próprios para aumentar já na primeira safra a sua área de plantio. E ontem eu tive uma grata surpresa que esse produtor está colhendo já após o 2º ano, né, a 2ª safra. Dessa vez ele está no Triângulo Mineiro, ele não recebeu o incentivo, né, com fertilizantes. No entanto, ele já fez o dobro da área que ele tinha feito dentro do programa Integra Zebu e ontem colheu o primeiro pedaço, a primeira área dele, com aproximadamente 42 toneladas de silagem por hectare. E o pasto está ficando reformado. Então, quando a média é 35. Quando a média é 35, 30. Esse ano tivemos um problema com cigarrinha do milho, que foi um problema no pontal do Triângulo Mineiro, foi muito drástico. E essa primeira lavoura que ele colheu, ele não fez nenhuma aplicação para cigarrinha e colheu aí quase 41,7 toneladas por hectare. Na área de cima, que ele plantou um pouco mais tardio, ele teve que fazer já 2 aplicações e a expectativa dele de colher mais. Então, e sem falar que ele tem o pasto plantado, ele é um pecuarista. Ele tira essa silagem e tem um pasto reformado como deveria. Ele consegue aí, no pasto, dobrar a taxa de lotação
com um pasto, entre aspas, né, gratuito, né? E é interessante que a gente vai levando um conhecimento novo para esses criadores, né? Você falou aí que muitos deles nunca tinham plantado um grão. E aí ter que lidar agora com a cigarrinha, por exemplo, que é uma realidade completamente diferente do pecuarista, né? E isso é muito interessante, né, João? Esse conhecimento a mais para os nossos criadores. É um desafio permanente, né? Ser produtor rural é um desafio, assim, é o dia a dia. Você tem que lidar com o fator climático, você tem que lidar com fatores, né, das intempéries, das pragas, enfim, isso é um aprendizado. Agora, uma coisa que o programa traz que é muito forte é a assistência técnica, né? Nós trabalhamos muito com pequenas e médias propriedades, inclusive assentamentos rurais, né? O BCZ tem um olhar muito cuidadoso, muito assim, preocupado com a pequena e média propriedade, que é a base da pirâmide da produção, representa mais de 80% dos produtores rurais do Brasil. Né? Normalmente esse produtor ele é muito receoso, porque ele não pode errar. Né? O capital dele ali é muito pequeno para ele cometer erros. Né? E aí quando você garante a ele uma assistência técnica que o programa oferece, com mais de 10 visitas para esse produtor, desde a análise do solo, coleta do solo, acompanhamento do plantio, os tratos culturais, a colheita, o acondicionamento do que foi colhido, para ele não perder o que ele colheu, né, todo o trabalho que ele teve. Né, então ele se sente mais seguro. E o que a gente percebeu, que foi o que o Fernando acabou de citar, é que basta um ano para ele já aprender e ter segurança para no ano seguinte fazer sozinho. Então esse produtor que ele citou aqui já fez sozinho. E o programa tem um fator de multiplicação muito interessante, porque todos os vizinhos desse produtor estão ali olhando, aprendendo. Na época da colheita eles fazem mutirão e todos eles, agora esse produtor, por isso que chama unidade demonstrativa, ela vira uma unidade de demonstração, de multiplicação naquela região. Então, por isso que o programa tem tido esse resultado e é um processo de alastramento muito rápido. Né? E agora com os novos parceiros que estão entrando, né, os parceiros privados, é importante sempre citar a Cargill, a Mosaic, a Agronélia, a Ubifol, e sempre presentes, né? E agora com a entrada da Fundação Banco do Brasil, o programa recebeu um valor maior de recursos, ganhou mais musculatura. Então temos condição agora de não só crescer 10%, 20%, mas de dobrar o tamanho do programa. Obviamente teremos que montar uma estrutura gerencial, a própria BCZ já está avaliando, né, porque à medida que vai crescendo, os desafios do gerenciamento do próprio programa também é um ponto a ser pensado, mas o mais importante é isso, o programa está crescendo e trazendo outras novidades, quer dizer, um ganho enorme, agora entrando a discussão do balanço de carbono, né, que é uma demanda global, dos grandes fóruns globais de discussão da questão climática. Esses sistemas de integração já está se demonstrando altamente eficiente para sequestro de carbono. Obviamente, quanto mais a planta cresce, quanto mais plantas crescendo, e aí tem um componente florestal, então você sequestra mais carbono. Agora nós estamos fazendo as medições, né, as mensurações de quanto sequestrou, o quanto está depositado no solo, começando a mostrar que o produtor rural, não, ao contrário do que muitos se imaginam, ele não é um devedor, ele é um credor da sociedade, a sociedade deve a ele, porque ele produz alimento e, ao mesmo tempo, ajuda a diminuir a concentração de carbono atmosférico. Então, assim, o programa tem muito ainda a se desenvolver. Né? E, Fernando, é um passo importante, porque a gente sabe, quando do lançamento, né, João Bento, do Integra Zebu, a gente falou muito da questão da quantidade de áreas degradadas de pastagens do Brasil, como isso prejudica a imagem do país internacionalmente, quando a gente fala da questão ambiental, e como o programa vem trazer essa mudança de conscientização para o próprio criador, que é possível ele produzir mais num espaço menor, ter uma boa produtividade, e aí entra uma questão muito interessante. Nós estamos no início do ano e o produtor rural como um todo, ele tem sofrido muito com os preços dos insumos. E o Integra Zebu também é uma forma de trazer economia para esse criador, como você disse aí, o que já foi colhido, que vai ser usado na silagem, é uma forma também dele diminuir o custo dele dentro da propriedade, né? É vantagem por todos os lados. Sim, com certeza, César. Nós partimos, né, o Integra Zebu parte de um solo degradado, de uma pastagem degradada. E muito embora essa pastagem degradada está associada a um solo degradado. E solo degradado é problema ambiental, de fato, né?
Então, o Integra Zebu, ele propõe a recuperação ou reforma destas pastagens. E nós, sugerimos essa reforma por meio dos sistemas integrados de produção. Porque uma das vantagens desses sistemas integrados de produção é a amortização do custo da reforma da pastagem por meio da venda do grão ou da silagem. Óbvio que muitos desses produtores não vendem a silagem, mas ele tem uma forrageira de extrema qualidade para alimentar os seus animais no período da seca. Outros vendem, outros não vendem, mas é uma economia, é um ganho direto. Né? Ele produz excedente, muitas das vezes, com essa pastagem corrigida, com a aplicação das técnicas como o João Bento colocou. Ele produz de forma a ter excedente, e esse excedente ele está comercializando ao seu vizinho, ele está fomentando ali um negócio regional que não se tinha pasto degradado apenas. E depois que esse pasto é reformado, então ele amortizou o custo da reforma. Como você disse, César, hoje o investimento inicial para a recuperação ou reforma de 1 hectare de pastagem, quando num tempo aí, talvez de 4, 5 anos atrás, em torno de R$ 1.500, R$ 2.000 você fazia, hoje está próximo de 6. Contratação de máquina, fazer preparo de solo. Então o valor hoje do investimento é muito alto. Essa produção desse componente agrícola no sistema, ele de cara ele amortiza o seu custo de reforma, ou ele economiza, ele deixa de comprar um insumo lá para ele alimentar os animais no período seco do ano e já produziu esse insumo na propriedade. Então, agora, o que a segunda etapa, que o João Bento colocou e nós estamos trabalhando. O que nós temos que frisar para o produtor é que essa pastagem reformada, ela pode ser duradoura. Você pode usar um pasto reformado durante 20, 30, 40 anos. Simplesmente você tem que manejar esse pasto. Manejar suprindo a necessidade da forrageira com nutrientes, nitrogênio, potássio ao longo desse tempo, controlando plantas infestantes. E o mais importante, que não tem custo nenhum ao produtor, controlar a entrada e saída do animal nessa pastagem. E aí ele vai garantir nessa pastagem um residual de pastejo que vai garantir a longevidade dela. Ele reformou, se ele não fizer nada disso, muito provavelmente daqui 3, 4 anos ele terá que reformar de novo. E aí a conta não fecha. Aí o custo realmente é muito alto. Daí a importância da assessoria técnica para esse criador tenha essa mentalidade da importância dessa manutenção, né, João? Que é uma fase que nós estamos iniciando dentro do programa, que é trabalhar aquelas fazendas da fase 1. Ou seja, voltar naquelas propriedades da fase 1, ver como é que ele está conduzindo aquelas pastagens que foram recuperadas, se o manejo está correto, para exatamente dar a longevidade àquilo que ele fez, aquilo que ele investiu naquele ano, no ano passado, no ano retrasado. Então, o desafio do produtor agora não é mais só recuperar a pastagem, é saber como manter essa pastagem que foi recuperada. Então, é um projeto que ele é completo nesse aspecto, né? Por isso é que a gente tem recebido muita procura de empresas querendo participar, querendo entrar. O programa é relativamente pequeno no ponto de vista de a ocupação, de ação, né, global. Nós estamos falando de um país continental, né, muito heterogêneo, eu sempre gosto de repetir esses dois pontos. Mas ele mostra um modelo que certamente já está sendo replicado por outras instituições. Quer dizer, o Integra Zebu, além de ser um programa de ação, ele é também um modelo de ação. Então, ele vai fazer escola nesse aspecto, né? Então, acho que isso é muito importante. E quando você volta naquela propriedade que foi recuperada, você fecha o ciclo do programa, né? Você propõe a recuperação, financia essa recuperação produzindo os grãos, e depois o próprio produtor continua fazendo e você volta lá para ver como ele está fazendo e que ajustes precisam ser feitos. Agora, esse ano, a gente já tem os dias de campo. Ano passado, em função da pandemia, tivemos essa dificuldade de fazer os eventos, as prefeituras não estavam autorizando fazer eventos, o que era normal, e a gente já sabe que esse ano nós vamos ter a possibilidade de fazer dias de campo. Se você tem 20, 30 unidades demonstrativas
com 100 produtores em cada uma delas, você já multiplica para 3.000 produtores. Então, ele tem um potencial de multiplicação muito grande. É uma estratégia de marketing mesmo de multiplicar esse conhecimento, com a pesquisa caminhando junto. Porque a gente tem que fazer as ações, mas coletar os dados. Porque se você vai fazer uma palestra explicando como é que você faz a ação ali na propriedade, você tem que ter a informação e os dados coletados, os números coletados, né? Então, ele tem esse cuidado de tentar fechar por todos os pontos. Componente florestal, sempre um ponto importante, né? A demanda de madeira no Brasil é muito grande, né? O Brasil é um país tropical que pode produzir madeira em alta quantidade, né? Produzindo através de renques, né, que são linhas, né, dentro do pasto. Você produz ali sombreamento para o gado, conforto térmico para o gado, né? Você aumenta o sequestro de carbono à medida que aquela árvore está crescendo, né? Existem possibilidades agora, eu particularmente gosto muito da opção das frutas nativas, né, dos renques aí com piqui, mangaba, é uma paixão que eu tenho, né? A cara do cerrado. A cara do cerrado, porque a gente tem falado muito em sequestro de carbono, balanço de carbono, mas nós não podemos esquecer da biodiversidade, que ela é outro componente importante quando se discute a sustentabilidade, né? Então, o programa está olhando todos esses aspectos. Eu acho que a BCZ, junto com os parceiros privados, parceiros públicos, foi muito na decisão de startar esse projeto e na forma como ele está sendo conduzido. É abrir os horizontes do criador, né? Mostrar para ele as possibilidades que ele tem dentro da propriedade dele, de aumentar a renda, aumentar a produtividade, aumentar todo o seu trabalho com qualidade, pensando na questão ambiental, que é sempre importante, pensando no retorno que ele pode ter com tudo isso. João, para nós encerrarmos, o criador que está nos assistindo, que ficou interessado no programa, quer fazer a experiência na propriedade dele, o que ele pode fazer, o que ele deve fazer? Essa pergunta é importante porque muitos produtores nos procuram, eu quero implantar aqui. Ora, é um programa ainda da BCZ, é um programa assim, ainda institucional, nós estamos ainda criando um modelo para ir multiplicando o conceito. A BCZ ainda não tem condição de assumir propriedades pontualmente. Ele é um programa, por isso que nós temos os parceiros. Quem coordena a parte da escolha das propriedades é a Emater, os órgãos de extensão rural, né? Aqui em Minas é Emater, no Mato Grosso é Empaer, no Tocantins é Rural Teams, em Goiás é Ter também. Então, assim, é procurar essas instituições. Por quê? Mesmo que a gente não tenha condição de implantar o Integra Zebu especificamente naquela propriedade, certamente o técnico da Emater já vai ter condição de fazer a orientação, porque outro produto do Integra Zebu é a atualização técnica dos extensionistas, né? O envolvimento da pesquisa estadual junto com a Embrapa, que é outro parceiro importante. Então, nós não estamos só implantando pontualmente o programa em propriedades, nós estamos atualizando os profissionais, porque aquele que não pode entrar no Integra Zebu especificamente pode ser atendido pelo mesmo técnico da Emater que está atendendo uma fazenda do Integra Zebu, que vai atendê-lo lá orientando como ele deve fazer, porque é uma replicação de conceito, né? Então, a primeira ação é procurar um técnico da Emater e falar, olha, vi aí uma ação do Integra Zebu, gostaria de fazer uma ação parecida aqui, que nada mais é do que a implantação de sistemas de integração. Agora, se quiser ligar aqui na BCZ, também a gente atende, orienta direitinho, não tem problema nenhum. O que não pode é ficar parado. Isso, não tem problema. Não pode é ficar parado esperando, porque cada ano que passa, a condição da propriedade vai ficando mais degradada, perde mais oportunidade cada ano na agricultura. É um ano de safra que você perde, é um ano de colheita que você perde, né? E um custo maior depois para fazer esse trabalho de recuperação. A proposição, César, é tirar essa fazenda de um ciclo vicioso e colocar ela num ciclo virtuoso. Exatamente. É isso que nós queremos. É isso. Fernando, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Muito obrigado pela parceria. Até a próxima. João, muito obrigado pela presença. Parabéns também por tocar esse projeto que é tão importante para todos nós da BCZ. Muito obrigado. Obrigado, César. Sempre bom estar aqui. Obrigado, César. Obrigado, João, pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo. Na volta, nós vamos continuar falando de Integra Zebu, porque nós vamos conhecer como está a realidade no estado de Goiás. E vamos falar também com especialistas sobre como a qualidade das pastagens afeta diretamente o desempenho do rebanho aí na sua propriedade. Fique com a gente, nós voltamos já. Olá, criador. Sou Múcio Selvas, técnico de campo da BCZ há mais de 16 anos
e atualmente atuando no oeste do Pará, aonde, principalmente com a ferramenta do PMGZ, ajuda os criadores na evolução dos seus rebanhos. Caso necessite de alguma coisa, estou à disposição. Obrigado. Com pés firmes no presente e olhos no futuro, nasceu a ABCZ Jovem, que busca envolver os jovens em diversas atividades ao longo do ano e, estimulando a sua participação, contribui para garantir o futuro da pecuária. Leite de zebu tá no café da manhã, tá na sobremesa, tá no lanche da tarde, tá na merenda, tá na receita, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Carne de zebu, tá no cupim ao molho, tá no cupim defumado, tá no cupim assado, tá no cupim casqueirado, tá no cupim na brasa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Não só de boas práticas de gestão vive uma instituição como a ABCZ. Tem que usar o coração. Assim nasceu a ABCZ do Bem, que realiza diversas ações em benefício dos colaboradores e da comunidade, além de campanhas que levam o bem e a alegria para quem precisa. Este ano, as fêmeas das raças Nelore e Nelore Mocho com idade superior a 36 meses precisam comprovar a participação em pelo menos uma exposição oficial com sua primeira cria própria ao pé viva com idade inferior a 6 meses. No período em que a fêmea esteve com sua primeira cria ao pé, caso não tenha participado de exposição oficial para comprovar sua primeira aparição, excepcionalmente em virtude da pandemia de Covid-19, o criador deverá solicitar a substituição da comprovação de participação em exposição pela comprovação de maternidade por DNA. Confira o regulamento completo da Exposebu 2022 no site da ABCZ. 87ª Exposebu, de 30 de abril a 8 de maio, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Zebu, paixão que nos move. Estamos de volta. A gente continua falando do projeto Integra Zebu. A Emater de Goiás iniciou no fim do mês de dezembro os primeiros plantios. São 3 unidades demonstrativas e uma unidade de referência tecnológica. Para a gente saber melhor como está o projeto no estado, a gente conversa agora com a Ana Cássia Ribeiro, que é assessora técnica da Emater. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda ao ABCZ News. Muito obrigado pela presença. Boa noite, César. Muito obrigada pelo espaço. As atividades de implantação das unidades demonstrativas e unidade de referência tecnológica iniciaram em dezembro, com preparo da terra, gradagem, nivelação e também incorporação do siligesso. Após isso, do preparo da terra, os produtores deram continuidade com o plantio. Duas unidades demonstrativas escolheram a tecnologia de integrar pastagem com lavoura. Plantio de milho, né, objetivando fazer silagem para a alimentação desses animais, principalmente na época de transição. Onde tem baixa oferta de forragem e vai utilizar isso como estratégia para a alimentação dos animais. Então, em Firminópolis e Mambaí, a gente está implantando esse sistema de integração lavoura-pecuária. E também a gente está implantando em Firminópolis com capim braquiária marandu e em Mambaí com capim Miyagi. Professor, Ana, a gente tem até as imagens aí, então eu vou pedir para você ir comentando de acordo com as imagens que vão aparecendo. A gente tem aí, primeiro, se não me falha aqui a memória pela imagem, é Firminópolis, não é isso? Essa primeira que nós vimos aí na tela. Esta é a propriedade do senhor Aníbal. E em conjunto estamos a equipe da supervisão de pecuária, com Jesus, o Mauro César, e o técnico Alexandre, que é zootecnista, está implantando, né, todas as tecnologias necessárias na unidade demonstrativa.
e a gente já tem uma previsão, né, para essa propriedade que em abril vai estar colhendo a silagem, já foi feita tanto o plantio do milho, como também o plantio da pastagem. Certo, nós temos outras propriedades também para mostrar. Temos na cidade de Goiás, também no estado de Goiás, que lá também o projeto já foi iniciado, também em dezembro, né? Isso, como você pode ver, essa foto é o marco zero, quando a gente identificou a área, a propriedade, e a gente realizou a coleta do solo. Com base nisso, a gente fez um planejamento, análise de solo, na própria instituição da Emater, nos nossos laboratórios, e com base nisso fizemos a recomendação e preparo do solo, com gradagem, depois nivelando a área, fazendo a incorporação do siligesso, e já fizemos também o plantio do capim. Essa unidade demonstrativa a gente vai integrar, vai ser integração pecuária e floresta. E o produtor dessa propriedade, ele já explorava uma planta nativa do Cerrado chamada baru, para explorar a castanha. E com base nisso, nessa questão econômica, né, que ele já explorava essa atividade, mas de forma extrativista, a gente teve a ideia de introduzir a pastagem com baru. A gente percebe que de uma unidade para outra, Ana, há uma diferença bem grande, né? Pelas fotos a gente consegue perceber. Essas unidades, elas estão em regiões diferentes do estado? Sim. A nossa região, a gente classifica como 12 regionais diferentes que a gente trabalha. Cada unidade demonstrativa, a gente escolheu em realidades diferentes e regionais. A gente tem uma unidade demonstrativa na regional Rio dos Bois, em Firminópolis, Rio Vermelho, que é na cidade de Goiás, e na região Nordeste, em Mambaí, que é uma região também muito carente de tecnologias, e a gente visou levar esse diferencial até para a questão de mobilizar mais produtores para estar aplicando essas tecnologias nas suas propriedades. Essa aí é a área, né? Vocês veem que era uma área que não estava sendo trabalhada, com bastante invasora. Em Maí, né? Isso, em Mambaí, na região Nordeste. E aí o produtor, para vocês terem ideia, ele produz 50 litros de leite dia, né? Então, é assim, uma produção muito baixa. E consegue ter um rebanho aí de 30 vacas, né? E a gente pensa que a gente pode triplicar, no mínimo, essa produção dele e melhorar a qualidade de vida dele através desse projeto. Todos esses produtores que a gente selecionou são produtores da agricultura familiar, aqueles produtores que estão assim, precisando de assistência, de incentivos para poder melhorar a sua atividade e a rentabilidade da propriedade rural. E a gente já percebe que nas primeiras etapas do projeto já dá uma cara diferente para a propriedade, né? Com certeza. E também uma coisa leva a outra, porque a partir que chega uma tecnologia, o produtor já vai querer aplicar, ampliar. Por exemplo, o produtor de Mambaí, quando eu visitei ele lá, ele ficou muito animado, já falou que quer fazer irrigação posteriormente, a implantação das pastagens. Ele pretende também melhorar o gado com a raça Sindhi, utilizando touros com procedência, touros registrados, né, puros de origem. Então, uma coisa vai levando a outra. A gente vê assim também, por exemplo, o caso do senhor Aníbal, lá de Firminópolis, ele também já pretende fazer um melhoramento genético do seu gado, utilizando touro com procedência, porque ele já tem uma renda com bezerro. Ele produz leite, mas ele coloca um touro lá nas vacas dele, mas ainda não é um touro com registro definitivo, né? E mesmo assim ele já consegue uma renda. Então ele está vendo o potencial dele diversificar a renda, de ter a renda do leite e também fornecer animais para reposição, né? A gente fica muito feliz de de ouvir esse comentário e ver essas propriedades, Ana, porque a gente
percebe que o Integra Zebu é mais do que um projeto de recuperação de pastagens, é um projeto social também, porque você possibilita aquele agricultor familiar, aquele pequeno pecuarista, a aumentar a sua possibilidade, né? Vislumbrar novas áreas de atuação no seu negócio. A gente tem mais uma propriedade, a de Araçaú, né? Araçu. Araçu, perdão, isso. Isso. Essa propriedade, na verdade, ela está na estação experimental da Emater, que a gente escolheu porque ela está numa região que tem muitos pequenos produtores que produzem leite. Então, a gente achou que seria um potencial para mobilizar mais produtores rurais da região. Então, essa área, ela foi implantada desde 2018, então a gente fez uma coisa diferente das demais. As demais, a gente fez uma questão de formar a pastagem, né, renovar, e essa a gente está trabalhando em cima da recuperação. Pegar essa pastagem que já está estabelecida e trabalhar ela com eliminação de invasoras, correção do solo, adubação e manejo dessa pastagem, né? A Ana enviou para nós alguns depoimentos dos criadores que estão recebendo esse projeto. A gente queria compartilhar alguns trechos dessas gravações para que você que está nos assistindo possa entender como esse projeto tem impactado na vida de todos eles. Vamos acompanhar. A expectativa da gente é de melhorar a propriedade, né? E esse projeto veio numa hora boa para a gente, porque assim, vontade a gente tem, mas as condições financeiras nem sempre é favorável, né? Porque jamais a gente teria condições de comprar esse tanto de fertilizante, né, para estar investindo no espaço, na propriedade. Então a expectativa é muito grande para que possa melhorar, né, a nossa produção aqui. Está tendo essa oportunidade, né, de a gente tentar melhorar, vamos tentar aumentar a produção e, quem sabe, organizar mais, né? O pensamento é esse, de melhorar e produzir mais, né, que é o mais importante. Ana, como nós vimos aí, há uma expectativa muito grande, né, desses criadores pelo resultado que eles já começam a perceber já nos primeiros momentos. Como eu disse, a propriedade já tem uma cara diferente quando é feita já a primeira etapa do programa, né? Isso, a expectativa é muito grande e não é sempre que eles recebem tanto incentivo para poder trabalhar a terra. Então, a gente vê que essas tecnologias que eles já estão implantando agora, formando pasto, integrando lavoura com pecuária, integrando pecuária com floresta, e de acordo com a realidade deles, como é até o caso lá da cidade de Goiás, que a gente vai implantar baru, que é uma coisa assim, geralmente a gente pensa em eucalipto, né? E a gente está arriscando e testando implantar coisas que vai dar retorno e de acordo com a realidade desses produtores. Então, a expectativa é muito grande. E também, olhando outro aspecto, essas unidades, elas vão servir tanto para a Emater também fazer o demonstrativo para os técnicos, capacitação para os técnicos que vão chegar na Emater, né? A gente tem essa expectativa para poder difundir mais ainda essas tecnologias e também para os produtores rurais. Então, vai ser uma base de conhecimento para a gente poder ampliar essas tecnologias e mudar a realidade, porque hoje a gente vê que as pastagens, cerca de 70%, estão em algum nível de degradação. E a pastagem, hoje em dia, é uma tecnologia que, se explorada, você traz mais rentabilidade para a propriedade, usa menos áreas, explora menos áreas, não precisa desmatar, a gente não precisa desmatar mais nem um hectare, né, no país, estando bem a pastagem. Ana, para nós encerrarmos, o criador aí do estado de Goiás que está nos assistindo e tiver interesse em implantar o projeto, como que ele pode fazer? Deve buscar a Emater? Isso, ele deve buscar a Emater, e no nosso site da Emater temos contatos e nosso endereço. Caso ele não queira entrar em contato com o local, ele pode também ser muito bem-vindo na nossa sede, que fica no setor Samambaia, né, próximo ao UFG, e a gente está lá de portas abertas para novas propostas, também parcerias para poder ampliar o projeto. Ana, quero agradecer muito a sua participação aqui nessa noite, nesse programa especial sobre o Integra Zebu, e agradecer também a parceria de vocês, o empenho para que esse projeto seja efetivado com sucesso, como está sendo aí. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.
Agora a gente fala da importância da qualidade das pastagens e como ela impacta na produtividade aí do seu rebanho. O Rainer Barbieri é doutor em forragicultura e pastagens e coordenador do curso de zootecnia da FASU e participa agora com a gente trazendo mais informações. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Boa noite, César. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço, né? Eu agradeço. Eu acho importantíssimo a gente discutir esse tipo de relação com a agropecuária e os pequenos produtores, principalmente, né? Inclusive, parabenizo a Ana Cássia e a Emater pelo empenho, o Integra Zebu. Muita gente pensa que, apesar do Brasil ser um país continental, quem comanda o Brasil são pequenos produtores, né? Então, esse tipo de tecnologia, esse acesso à informação chegando no pequeno produtor, isso faz total diferença, seja no valor bruto de produção do país, né, que envolve o PIB brasileiro, e também questões socioambientais, né? Isso é desenvolvimento para o país, é serviço ambiental acima de tudo. Professor, então vamos começar nessa linha ambiental. Com uma pastagem de qualidade é possível produzir mais com mais qualidade? Sem dúvida, César. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente está falando muito de integração lavoura-pecuária e é realmente você utilizar melhor o espaço. Anos atrás, na expansão da pecuária no país, a gente até colocava mais animais por hectare. Se a gente pensar lá em década de 30, 40, mas a gente não tinha muito acesso à informação, não sabia muito como fazer, né? A gente estava testando. E aí, nessa expansão da pecuária, a gente teve um resultado de milhões de hectares degradados no país por uma série de motivos, né, que a gente pode até discutir, mas com a informação, com a tecnologia, com a ciência, a gente foi melhorando e até diminuindo essa capacidade de suporte da pastagem, né, para menos animais por hectare, até para ter um equilíbrio melhor com essa produção. Agora nós estamos no caminho inverso, né, nós estamos melhorando pouco a pouco. Então nós estamos até diminuindo a utilização de áreas de pastagens e aumentando essa lotação, né, por área. Isso tem consequências muito positivas, né? Só para a gente ter uma ideia, se a gente conseguir aumentar essa densidade por área com qualidade, a gente pode dobrar a produção de lavoura, né, que a gente utiliza hoje, e manter a mesma produção, o mesmo desfrute, né, durante o ano dentro da pecuária, né? Então, acho que é o caminho a ser atravessado pela gente, né, como ciência, como pesquisa e como a produção aí com os pequenos produtores em produzir mais por área, sem necessidade de abrir novas áreas, com certeza. Professor, e como que a qualidade dessa pastagem ela impacta diretamente na qualidade do desempenho do rebanho? Bom, a gente pensa em pastagens como base da alimentação do rebanho, né? Base de carboidrato para esse rebanho. Quando eu tenho uma pastagem bem manejada, eu tenho maior quantidade de folhas, menor quantidade de colmos, maior digestibilidade para esse animal, né? Então, isso afeta diretamente no consumo desse animal e, portanto, na sua produção. Se eu tenho um pasto mal manejado, além de afetar a decisão, a escolha do animal para consumir essa forragem, a gente fala realmente da interação desse animal com o pasto, que às vezes passa um pouco desapercebido. Eu tenho um pasto bem manejado, ele consegue aproveitar mais aquele alimento, né? Ele consegue enxergar melhor aquele alimento e ter um consumo maior. Um pasto mal manejado é negativa para esse consumo, é negativa para esse desempenho e até na qualidade posterior do produto final, né? Seja a carne ou subproduto do animal, a eficiência é bem menor. Além de tudo, isso impacta no sistema como um todo, né? A pastagem, mal manejada, ela demora mais a recuperar, ela demora mais a rebrotar, a questão de carbono, por exemplo, que conseguiria agregar para o solo, ela já não agrega mais, ela usa mais o sistema radicular e isso é consequência negativa a médio e longo prazo, né? Então, a qualidade do pasto afeta diretamente a produção do rebanho, a qualidade do produto e do subproduto e, consequentemente, o próprio sistema a longo prazo. E quando a gente fala de pastagem, a gente fala, obviamente, também de planejamento. Como o senhor disse, esses animais que vão ser escolhidos para estarem nessa pastagem e a forma como essa pastagem vai ser manejada, o capim que vai ser escolhido para ser colocado ali, a preparação da terra, isso tudo o criador que está nos acompanhando precisa estar atento. É preciso também uma assessoria técnica para que esse trabalho seja efetivo e traga resultado, né? Com certeza. A assessoria técnica hoje ela está muito acessível, né, César? A gente acabou de ver mesmo a Emater fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. Toda a questão do planejamento é essencial. Quando a gente fala de pastagem, a gente fala de uma cultura, como qualquer outra, né? Então, eu sempre faço tento fazer a relação com uma cultura de milho, com uma cultura de soja.
que a gente tem todo um planejamento, a gente tem uma janela para ser otimizada. E se o agricultor ele perde essa janela, seja de correção e adubação do solo, seja da escolha do híbrido que vai ser plantado, seja para silagem ou para grão, do controle de pragas, com inseticida, a gente teve esse ano muito problema com lagarta, com pulgão, por exemplo. Se o agricultor não está atento a esse planejamento, ele perde a cultura, né? E isso é ônus para o produtor. E a gente tem que pensar do mesmo jeito quando a gente fala em pastagens. É uma cultura do mesmo jeito, então o planejamento tem que ser feito do mesmo jeito. A gente tem que pensar, se eu vou estabelecer um pasto quando começa um período das águas aí, em setembro, outubro, novembro, dependendo muito da região, eu tenho que entender que meses atrás eu já tenho que ter escolhido minha forrageira para aquele ambiente, para aquele sistema, para aquele tipo de animal, eu já tenho que ter feito a amostragem, correção do solo, calagem, gessagem, eu já tenho que ter feito o preparo do solo para que quando começar a chover, eu já tenha tudo pronto, sementes compradas, sementes certificadas de qualidade, isso faz toda a diferença, para estabelecer uma pastagem. Isso é janela com planejamento. Claro que com uma assistência técnica, isso está muito mais acessível, como a gente comentou, isso faz toda a diferença e ajuda muito o produtor a manter esse bom planejamento. Às vezes o criador vê a pastagem dele verdinha e acha que ela está com qualidade, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Às vezes é um engano a gente pensar que aquele pasto muito alto, muito produtivo, aquela massa de forragem grande é um pasto bom. A gente tem que entender que, como cultura, né, o pasto ele também tem um ponto de colheita. Então, a gente tem um ponto de colheita para milho, a gente tem um ponto de colheita para soja, para trigo, seja para qualquer cultura, né? Pasto não é diferente. O pasto bom é aquele que é colhido no tempo certo e aquele que a gente deixa um resíduo também para que ele possa se recuperar. A nossa dádiva de pastagem é que é uma cultura perene. Então, ela rebrota permanentemente se a gente fizer um bom manejo, diferente de algumas das culturas anuais que a gente comentou. Então, a gente tem que permitir que o pasto produza com qualidade, mas também tem um resíduo para isso ser a médio e longo prazo. Muitas vezes a gente, vamos dizer, a média do Brasil é reformar pasto a cada 3, 4 anos. Porque geralmente você produz uma pastagem, estabelece uma pastagem, primeiro, segundo ano, é uma pastagem de qualidade, uma pastagem produtiva, dá desempenho para os animais. Só que o mau manejo a médio e longo prazo acaba que degradando pouco a pouco, ela perde vigor, ela começa a perder qualidade. Às vezes visualmente a gente não enxerga, mas com certeza a gente enxerga no ponto final que é a nossa produção. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, né, de utilizar da maneira correta, mas também permitir que a planta possa se estabelecer no local e a pastagem durar aí 10, 20, 30 anos ou sempre que a gente precisar. Professor, quais são os erros mais comuns quando a gente fala de pastagem que a gente pode perceber nas propriedades brasileiras? Acredito que tem a ver com as causas, principalmente, as principais causas de degradação, né? O primeiro deles, com certeza, é o manejo. A gente sempre fala de manejo, manejo do pastejo ou manejo da pastagem, porque é apenas conhecimento. Apenas não, né? É conhecimento que você vai agregando, mas você não tem custo nenhum para manejar o pasto. Você precisa entender a cultura, como a gente está falando. Ponto de colheita, entrada, saída dos animais, como ter esse equilíbrio na produção. Então, é o principal erro e é aquele que não custa nada. É apenas a gente entender como funciona a cultura, praticar. É claro que isso não é de uma hora para outra. A gente precisa, às vezes, de um técnico, precisa de um curso ou alguma questão para levar até o produtor, né, para fazer esse melhor manejo, mas seria o principal. Entre eles, a gente pode colocar outros também, principalmente a falha na correção e adubação do solo. Essas são causas principais do Brasil para a degradação de pastagem. Escolha da forrageira errada, muitas vezes a gente pensa, não, vou colocar braquiária, brisanta, cultivar marandu, porque ela é a que todo mundo coloca, né? Mas hoje a gente tem um mercado de melhoramento genético de plantas forrageiras muito amplo. A gente tem muitas cultivares dentro da mesma espécie que a gente pode escolher. Umas mais susceptíveis a solos encharcados, umas mais susceptíveis a geada, outras para áreas de encosta, uma para equídeo, outra para bovino de leite, bovino de corte, caprino. Enfim, a gente tem uma vasta quantidade de cultivares que a gente pode utilizar. Então a gente tem que fazer essa escolha, né? A gente não pode ir só no mesmo. Ou até na propriedade diversificar esse número de plantas. Também é possível, né? Claro, porque você tem plantas que florescem em momentos diferentes, você tem plantas que crescem de maneira diferente. Se você tiver opções dentro da fazenda, você nunca fica na mão.
né? Então, a escolha da forrageira, manejo e o reestabelecimento da fertilidade do solo são as causas principais que eu elencaria aqui, tanto para a qualidade quanto também para os processos degradativos ao longo do tempo, né? O que não dá é para continuar no erro, né, professor? Não, a gente tem muitos técnicos, muitos especialistas, muita assistência. Eu acho que o produtor hoje ele está cercado de boa gente querendo trabalhar, então a gente pode fazer diferente, com certeza. Sem dúvidas. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Noite. E depois do intervalo tem a primeira reportagem da série especial Rota do PMGZ, agora pelo estado do Mato Grosso. Fique com a gente, nós voltamos já. Olá, eu sou Marcelo Sembranelli, falo aqui do Escritório Técnico de Porto Alegre. Aqui no Sul também tem a BCZ. Atendemos Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quer saber mais sobre melhoramento genético, como se associar, registro genealógico? Entre em contato conosco. Carne de zebu, tá no picadinho, tá nos pratos mais gostosos. Tá no ensopado, tá no prato simples, tá no gourmet, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Com talento e visão empreendedora, a mulher vem se destacando em diversos setores. A pecuária é um deles. Por isso foi criada a ABCZ Mulher, que estimula a presença feminina em cargos de liderança, além de promover a saúde da mulher do campo. Leite de zebu, tá no queijo, tá no bolo. Tá no chocolate, tá na manteiga, tá no sorvete, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Portal zebu.org. Memória e história do zebu e da pecuária brasileira. Além de informações históricas e zootécnicas. Reúne também os avanços em pesquisas da pecuária brasileira e áreas afins. A idade dos animais que vão participar dos julgamentos da Expo Zebu 2022 varia de acordo com a raça. Para a raça Brahman, os animais devem ter entre 8 a 36 meses. Raça Gir, de 8 a 144 meses. Raça Guzerá, de 8 a 36 meses. Indo-Brasil, de 8 a 120 meses. Para a raça Nelore, as fêmeas devem ter de 7 a 42 meses e os machos de 7 a 30 meses. Raça Sindhi, de 8 a 60 meses. E raça Tabapuã, de 8 a 36 meses. Para mais informações, acesse o site da ABCZ. 87ª Expo Zebu, de 30 de abril a 8 de maio, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Zebu, paixão que nos move. Depois do sucesso da primeira edição da série especial Rota do PMGZ pelo interior do estado de São Paulo, a equipe da BCZ TV, juntamente com a equipe de fomento da entidade, colocou o pé na estrada para mostrar como o melhoramento genético tem ajudado a fortalecer ainda mais a qualidade dos animais ofertados pelo estado do Mato Grosso, que tem o maior rebanho do Brasil. Hoje, na primeira reportagem da série, nós vamos conhecer o trabalho de seleção de matrizes da raça Nelore, do criador Joaquim Martins Neto. A Rota do PMGZ faz parada no estado de Mato Grosso, o maior produtor de gado do país. Junto com a equipe de fomento do PMGZ, vamos conhecer de perto o trabalho de seleção do Nelore desenvolvido pelo grupo Nenê Machado, do criador Joaquim Martins Neto. Trabalho de mais de 20 anos, que se consolida com apoio do PMGZ. A gente já tinha um rebanho de Nelore comercial e sempre colocando o touro Nelore, sempre comprávamos touros em leilões e eu colocando na vacada, então a gente tinha uma vacada Nelore bem selecionada. Aí no final dos anos 90, a gente decidiu estar chamando o pessoal da BCZ e a gente iniciou a nossa seleção através da abertura, né, com o LA. Então a partir daí a gente veio fazendo LA1, LA2, até chegar no PO. O PMGZ chegou até aqui através do Gustavo Enzel, técnico de campo da ABCZ em Mato Grosso. Quando eu vim para fazer o atendimento, e
registrar esses animais, que os animais tinham ficado do atendimento anterior para ser registrado. Esses animais eu sugeri ao criador e de aderir ao PMGZ e ter um controle melhor dos animais, ter o controle de ponderal, identificar os melhores animais. E ele aceitou a proposta e a gente iniciou o PMGZ com esses animais que estavam até os 7 meses. Então todos os animais até 7 meses entraram no PMGZ e aí a gente está tocando as próximas pesagens e dá sequência no CDP. Logo, o gestor das propriedades entendeu a importância da seleção com base nas avaliações do programa. A gente trabalha com um sistema de produção massal, né? Uma seleção massal, e hoje a gente vai estar trabalhando num sistema mais apurado, né? Demorou até para a gente entrar num programa, né? Mas a gente vê que nós vamos ter um salto muito grande pelo volume de gado que a gente tem, né? Tanto comercial quanto matrizes registradas, né? Com as avaliações disponibilizadas pelo PMGZ comercial, o grupo já classificou cerca de 3.800 matrizes. Isso também vai ajudar bastante a gente nas nossas tomadas de decisões, né? Quem fica, quem sai. E também ver como é que está a produtividade do nosso rebanho, né? Como é que estão as nossas matrizes, como é que está toda essa parte de melhoramento genético, e a gente vai poder com isso ter uma tomada de decisão mais acertada aí do que fica e do que vai sair do rebanho, né? O diferencial desse rebanho é que saíram matrizes PA de excelente qualidade, a maioria do rebanho foi classificada como B, né? Então são matrizes que têm carcaça muito boa, tem algum senão de racial, mas então somando as matrizes A e B, elas passam de 60% do rebanho. E isso quer dizer o quê? Que é um rebanho que já vem sendo trabalhado uma seleção, que já tem uma qualidade e já tem um trabalho feito. E o PMGZ comercial vem somar esse trabalho e realmente lapidar, cortar as arestas e realmente ter uma melhora contínua no rebanho. Com a seleção das matrizes, o Grupo Nenê Machado também melhora a qualidade dos bezerros. Como essas matrizes já estavam prenhas de inseminação com touro conhecido e que vai aproveitar os bezerros, essas fêmeas que já estão nascidas, então daqui a 2 anos elas estão emprenhando e daqui a 3 anos elas já estão parindo bezerros que vão entrar na categoria PO. O PMGZ comercial é voltado para rebanhos comerciais não registrados. O programa disponibiliza um conjunto de ferramentas gerenciais, possibilitando aumento da produtividade de forma lucrativa e sustentável. Nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, foram inseridas mais de 55 mil novas fêmeas no PMGZ comercial. A grande vantagem do PMGZ comercial é você conhecer a sua fêmea. Por mais que ela foi classificada como A ou como B, que são as melhores matrizes, né? O A que foi registrado no PA, a B dentro do gado comercial é a melhor matriz, nós precisamos saber se essa matriz ela vai realmente entregar um produto que vai agregar valor genético, e também precisamos saber se aquelas matrizes C, elas realmente, às vezes, ela tem uma morfologia que não agrada, mas às vezes ela entrega um bezerro que é superior à média do lote. Então, com o PMGZ comercial, com a escrituração, com as pesagens de desmama, ano e sobreano, você tem mais recurso para saber das suas fêmeas, para você conhecer realmente as suas fêmeas. No próximo programa, a rota do PMGZ segue em Mato Grosso, nas fazendas do criador Joaquim Martins Neto. Você vai ver como o PMGZ tem auxiliado na seleção dos reprodutores do Grupo Nenê Machado. É no próximo ABCZ News. Você não pode perder. O ABCZ News de hoje vai chegando ao fim, mas antes tem uma mensagem do presidente Rivaldo Machado Borges Júnior pelo aniversário de 202 anos da cidade de Uberaba, onde está a sede nacional da entidade. Hoje a minha mensagem vai ser especialmente
para todos os uberabenses. Todos aqueles, assim como eu, são apaixonados por essa cidade, a cidade onde nasci e nunca pensei em sair. A cidade que enxergou o potencial das raças zebuínas e transformou o nosso país no maior exportador de carne do mundo e também na maior referência em melhoramento genético para o aumento na produtividade e na qualidade do leite, que chega à sua mesa todos os dias. A cidade que orgulhosamente é a capital do zebu. E nesse dia em que comemoramos os 202 anos de Uberaba, mais do que parabéns a todos os uberabenses, quero aqui deixar o meu agradecimento e um presente meu e dos mais de 24 mil associados da BCZ, um presente chamado Expo Zebu. Uma Expo Zebu que após 2 anos com os portões do Parque Fernando Costa fechados, em 2022 voltará a receber o público. Uma Expo Zebu 3 em 1, onde tudo que não vivemos nesses 3 anos até agora será realizado. Uma Expo Zebu para movimentar nossa economia, aumentando os indicadores de emprego e renda. Mas, acima de tudo, uma Expo Zebu, prezando pela vida humana, seguindo todos os cuidados como fizemos até agora. Muito em breve voltarei com mais novidades sobre a nossa Expo Zebu. E por hoje fica o meu abraço a todos os uberabenses e o meu muito obrigado. ABCZ